Tendo dito isso, é bastante interessante a gente memorizar essa tríade do crosslinking do colágeno, em onde uma ponta da pirâmide a gente tem a riboflavina, e em outra ponta a gente tem a radiação ultravioleta, e na terceira ponta a gente tem o oxigênio. Tá? Memorizando isso e lembrando também que no protocolo original de Dresden a gente tem a remoção do epitélio, o embebimento da córnea naquela riboflavina por 30 minutos para que garantamos que toda a extensão da córnea e a sua profundidade esteja de uma forma uniforme exposta à riboflavina, e também a irradiação da ultravioleta por 30 minutos, tá? Memorizando esses dois fatos, a gente começa então a entender as variantes formas do protocolo original de Dresden, tá? Onde a gente atua ou na forma como aquela riboflavina é oferecida para a córnea, ou na forma como aquela córnea é exposta à radiação ultravioleta, ou na forma como o oxigênio existe o suprimento de oxigênio para a córnea, tá? Então, se a gente notar, existem algumas variantes aqui. Falando da Fast Crosslinking, o Fast Crosslinking ele se baseia na lei de reciprocidade fotoquímica, a lei de Bunsen-Roscoe, tá? Que diz o quê? Que não importa se você expõe aquela córnea a um longo tempo, numa dose baixa de ultravioleta, tá? Ou uma radiância alta de ultravioleta por um tempo baixo, contanto que a energia total recebida pela córnea seja sempre a mesma, de 5,4 Joule por centímetro quadrado, tá? Então, a normal, a fast e a ultra fast teriam, em teoria, a mesma quantidade de energia fornecida para aquela córnea, tá? Único, porém, da questão da ultra fast é que, se a gente lembrar, para ter o crosslink, a gente tem que ter a riboflavina, tem que ter ultravioleta e o oxigênio. Durante o processo de crosslinking, o oxigênio vai sendo consumido para que forme aquele radicais de O2, lembra? Tá? Então, se ele é consumido, ele tem que ser reposto. E esse tempo de reposição não é tão rápido, tá? Então, o problema da ultra fast é que, de certa forma, ela tem um limitante de eficácia a partir do momento que o oxigênio não é reposto tão rápido naquela córnea, tá? Então, a gente começa a pensar em como a gente, né, outras formas de suprimento de oxigênio. E uma delas é da luz pulsada, onde tem um tempo de radiação de ultravioleta, um tempo sem radiação de ultravioleta, um tempo com radiação de ultravioleta e assim vai. Então, ela é uma forma pulsada e durante esse momento que está desligado, o oxigênio vai penetrando, quer dizer, o oxigênio que está no ambiente vai penetrando naquela córnea, aumentando a reserva, que quando a gente liga a luz novamente, né, aquele oxigênio consiga, então, ser transformado no radical livre de oxigênio, tá? Então, essa modalidade, fast modalidade da luz pulsada, a modalidade onde a gente usa o epitélio on, ou seja, a gente não desepiteliza a córnea, se baseia em que preocupação? Na preocupação que quando a gente desepiteliza uma córnea naquela extensão tão grande, a gente tem alguns potenciais problemas, né? Então, primeiro, aumenta o risco de infecção. A gente sabe que, assim como no PRK, aquela córnea demora aí 3, 4 dias no crosslinking, a gente também vê que o tempo de revitalização é um pouquinho mais retardado. Então, é um tempo maior sob risco de infecção. Fora isso, tem a questão do desconforto da dor, fora isso, tem a questão do tempo de recuperação da visão. Então, tudo isso faz com que houvesse uma necessidade de alternativas onde o epitélio estivesse íntegro. Então, são as modalidades EPI-ON. Então, como fazer com que a riboflavina penetre na córnea através de um epitélio íntegro? Então, através de algumas substâncias químicas, como o cloreto de benzalcônio, o EDTA e o trometramol, que fazem com que as tight junctions dentre as células epiteliais da córnea se afastem, tá? Se abram, criando microcanais, microaberturas
por onde a riboflavina entraria, penetraria na córnea, tá? Os limitantes, né, os limitantes de cada técnica, então, seria o quê? A concentração de riboflavina na córnea, a gente tem que garantir que seja bastante o suficiente para que haja esse fornecimento da riboflavina. Então, a sua grande barreira seria o epitélio, tá? Para a penetração da ultravioleta, qual é a sua grande barreira? O próprio epitélio. E também a gente tem que lembrar que a grande parte daquela ultravioleta ela é absorvida nas primeiras 200 micras do estroma corneano, tá? Então, ela fica contida nas 200 micras anteriores da córnea. Isso seria um problema. Outro limitante com relação ao oxigênio é justamente o que a gente falou, que ele é depletado, ele leva um tempo para que ele se torne novamente disponível naquele estroma, tá? Então, algumas formas de disponibilização, suplementação de oxigênio também seriam eventualmente interessantes, tá? Nesse esqueminha, então, a gente vê exatamente em qual ponto do triângulo cada sugestão de variante do crosslinking se encaixa, tá? Então, o EPI-ON seria para fornecer a riboflavina sem ter os pontos negativos de você desepitelizar aquela córnea. Só que tem uma questão, né? Uma vez que você aumenta as aberturas entre as células epiteliais, você tecnicamente já não tem um epitélio íntegro, tá? Então, você pode até não remover todo aquele epitélio, mas que você promove pontos de fragilidade, isso é fato. Tem uma técnica bastante interessante que é chamada iontoforese. Nela, a riboflavina ela é carregada com cargas negativas, tá? Então, ela é eletrificada com cargas negativas e a córnea ela é submetida a um campo magnético que faz com que aquela riboflavina migre para dentro da córnea através desse campo magnético. Essa, então, é a teoria da iontoforese e parece bastante eficaz na questão de conseguir uma concentração mínima necessária de riboflavina de uma forma homogênea naquele estroma corneano, tá? Tem a questão de outras formas de disponibilização da riboflavina, que seria através de túnel ou de pockets criado com laser de femtosegundo na córnea, e também a possibilidade de a gente fornecer a riboflavina de forma oral para o paciente, e vamos discutir esse assunto um pouquinho mais para frente. Atuando na ultravioleta, a gente já viu que tem o módulo FET e módulo da luz pulsada, e também a questão de suplementação de oxigênio para que a gente consiga ter uma reserva mínima necessária para que haja a formação de radicais livres dentro da córnea. Falando especificamente da ultravioleta, tá? A gente pode até fornecer uma energia suficiente de radiação naquela córnea para que haja a promoção do crosslinking, mas se a gente mantém o epitélio on, o próprio epitélio é uma barreira que absorve grande parte da ultravioleta, ou seja, a quantidade que chega efetivamente no estroma é muito baixo. Então, a manutenção do epitélio tem essa questão também. Ela é uma barreira da radiação ultravioleta, tá? Outra coisa, a manutenção do epitélio também serve como uma barreira da difusão de oxigênio para o estroma. Então, se toda a questão também envolvida se baseia na quantidade necessária de suprimento de oxigênio para o estroma, né, uma vez que a gente mantém o epitélio, esse suprimento ele é diminuído, tá? Então, essa é uma questão para ser levantada e para a gente pensar. Com relação à riboflavina, a gente viu que existem alternativas, sim, de manter o epitélio, então seja por agentes químicos que a gente consiga fazer com que haja penetração do epitélio, tá? Só que a diminuição da difusão, tá? Se a gente não consegue que haja uma concentração mínima de riboflavina naquele epitélio, a gente não consegue, primeiro, fazer o crosslinking. E segundo, a riboflavina, ela tem também uma capacidade de proteção
do endotélio contra o dano citotóxico da reação do crosslinking, ou seja, a própria ultravioleta também ela teria um papel de dano do endotélio, tá? Então, a não difusão ideal da riboflavina na córnea, ela pode por si acarretar um grande problema no crosslinking. A iodoforese veio então a eventualmente sanar essa questão. Só que na iodoforese o epitélio é mantido e aquele epitélio de novo ele serve como um bloqueio da penetração da ultravioleta durante o processo de crosslinking, tá? E também do suprimento de oxigênio. Então, legal, a gente consegue um fornecimento adequado de riboflavina, só que a gente não consegue suplantar a questão da barreira do epitélio para o UV e também a barreira para a difusão do oxigênio.